mas ainda assim você as vê. Não só as vê, como se deixa afetar por elas. Se você tem um pesadelo e acorda, você verá que seu coração está batendo mais forte. Sua respiração acelerou com o pesadelo. Você pode estar até suando por causa do medo. Você não pode dizer que o pesadelo não existe. Caso contrário, de onde é que viria esse suor, esse batimento cardíaco e essa respiração acelerados? O misticismo oriental também aceita essa terceira camada da realidade, o sonho, o horizonte que você vê ao redor, que não existe em lugar nenhum, mas você pode vê-lo em todos os lugares. Então, de acordo com o misticismo oriental, tudo passa e ainda assim existe algo que nunca passa. Tudo nasce e morre, e ainda assim existe algo que nunca nasce e nunca morre. E a menos que você fique centrado nessa fonte eterna, você não vai encontrar paz, não vai encontrar serenidade, não vai encontrar felicidade, não vai encontrar contentamento, não vai se sentir em casa, à vontade no universo. Você continuará a ser apenas um acidente, nunca se tornará essencial. O objetivo de qualquer método de meditação é levar você para mais perto daquilo que nunca muda, daquilo que existirá para sempre. Isso não conhece o tempo. Se não há nenhuma mudança, como pode haver passado, futuro, presente? O mundo que conhece o passado, o presente e o futuro só pode ser relativamente real. Hoje está aqui, amanhã ele não existe mais. O corpo em que você tanto acreditava um dia morre. A mente em que você tanto acreditava não segue você. Ela morre com o corpo. Era uma parte do mecanismo do corpo. Aquilo que voa para fora do corpo na morte é um pássaro invisível voando num céu invisível. Mas se estiver consciente, você estará dançando, porque pela primeira vez vai saber o que é liberdade. Não é uma liberdade política ou uma liberdade econômica. É uma liberdade mais básica, existencial. E qualquer coisa que se desenvolve a partir dessa liberdade é bonita, graciosa. Seus olhos são os mesmos, mas a sua visão mudou. Seu amor continua existindo, mas já não é mais luxúria, não é mais possessividade. Ele se transforma em compaixão. Você ainda partilha a sua alegria nas suas canções, nas suas danças, na sua poesia, na sua música, mas apenas por pura alegria. Tem sido um debate secular. Para que serve a arte? Utilitaristas pragmáticos dizem que a arte tem de servir para alguma coisa. Caso contrário, é inútil. Mas essas pessoas não conhecem a arte. A arte não tem outro objetivo senão ela mesma. É a pura alegria de um cuco solitário, dos bambus em silêncio, de um pássaro voando no céu. Apenas o próprio voo, a própria sensação de liberdade já bastam. Não precisam servir para qualquer outra coisa. Mas isso só é possível se você conheceu a sua existência fundamental. Você está familiarizado com a mente que é emprestada, que é cultivada, instruída. Você está familiarizado com o seu corpo, muito superficialmente. Você não sabe como ele funciona, embora seja seu corpo. Você não sabe como ele transforma alimentos em sangue, como ele distribui oxigênio para suas diferentes partes. O corpo tem sua própria sabedoria. A natureza não deu a você a incumbência de se lembrar de respirar, porque você poderia se esquecer. Você é tão sonolento, a natureza não pode assumir o risco. Se você tivesse que se lembrar da respiração, eu não acho que estaria aqui agora. Você teria se esquecido de respirar há muito tempo. Mas se você se lembra ou não, se está acordado ou dormindo, a respiração continua por conta própria. O coração continua trabalhando por conta própria. O estômago continua digerindo por conta própria. O corpo não pede o seu conselho.
nem precisa de nenhuma educação clínica, nem de nenhuma opinião. Ele tem uma sabedoria intrínseca própria. Mas o corpo é apenas a sua casa. Você não é o corpo. Essa casa vai ficar velha um dia. Um dia suas paredes vão começar a ruir. As suas portas vão cair. Um dia não haverá nem mesmo vestígios dessa casa. Não existirá mais nada. Mas o que aconteceu com o homem que morava na casa? Você tem que entender esse princípio. Você pode chamá-lo de percepção, iluminação, consciência, estado búdico, não importa o nome que dê. Mas é responsabilidade absoluta de todo o ser humano não perder tempo com assuntos mundanos. Primeiro, o mais importante. E a primeira coisa é ser e saber o que esse ser é. Não vá correr atrás de borboletas. Não continue olhando para o horizonte, que parece existir, mas não existe. Isso me lembra 23 séculos atrás. Alexandre o Grande foi para a Índia. Seu professor era um grande filósofo, o pai da lógica, Aristóteles. E quando ele estava partindo para a Índia, Aristóteles lhe perguntou: "Você pode me trazer algo de lá como presente?" Alexandre disse: "Qualquer coisa, basta dizer." Aristóteles disse: "Não é tão fácil, mas vou esperar que traga. Por favor, traga-me um sannyasi quando você voltar. Um homem que tenha atingido a autorrealização, porque não sabemos o que isso significa. O que significa ser um Buda? Encontre um Buda e traga-o com você." Alexandre não tinha consciência do que estava prometendo. Ele disse: "Não se preocupe. Se Alexandre quiser mover o Himalaia, ele terá que se mover. E você está pedindo apenas um ser humano. Espere só. Dentro de alguns meses estarei de volta." Havia tanto a fazer que Alexandre lembrou-se apenas no último instante que tinha se esquecido de encontrar um Buda, alguém que conhecia a realidade mais íntima e secreta. Ele perguntou na fronteira da Índia quando estava voltando. As pessoas riam da própria ideia. Diziam: "Em primeiro lugar, é muito difícil reconhecer que alguém é um Buda. Em segundo lugar, se por acaso você estiver aberto o suficiente para receber o esplendor de um Buda, vai cair aos pés dele. Vai esquecer essa ideia de levá-lo com você. Esperamos que não encontre um Buda. Só volte para casa." Alexandre não conseguia entender. Que tipo de ser humano é um Buda que não pode ser subjugado pela força? Por fim, ele disse: "Envie mensageiros por todo o lugar. Descubra se existe alguém que afirme ter passado pela iluminação." Seus homens voltaram e disseram: "Um sannyasi nu na beira do rio disse: 'Onde mais eu posso estar? Estou aqui. E quem mais eu posso ser? Sou o Buda." Alexandre foi conhecer o homem. O diálogo foi belíssimo, mas muito chocante para Alexandre o Grande. Ele nunca tinha se deparado com um homem como aquele, porque, antes mesmo de ele dizer uma única palavra, Alexandre já estava com a espada em punho. O homem velho, nu, pobre, disse: "Guarde a sua espada. Ela não será necessária aqui. Um homem de tamanha inteligência carregando uma espada? Eu vou bater em você. Basta colocar a espada na bainha." Pela primeira vez, Alexandre encontrava alguém que podia lhe dar uma ordem, e ele teve que obedecer. Apesar de ser quem era, ele teve que obedecer, e disse: "Eu rogo apenas que venha comigo para a minha terra. Meu professor quer ver um Buda. No Ocidente, não sabemos nada sobre o que significa este eu interior." O velho riu. Ele disse: "Isso é hilário. Se o professor não sabe, ele não é professor coisa nenhuma. E se quer ver um Buda, terá de ir até o Buda. O Buda não pode ser levado até ele. Basta dizer ao seu professor:
Se está com sede, que venha até o poço. O poço não vai até você. E quanto a ti, Alexandre, disse o velho, aprenda pelo menos a ser humano. Você se apresentou como Alexandre o Grande. Esse é o ego que está impedindo você de conhecer o seu Buda. Você o está carregando dentro de si, mas essa grandeza, esse desejo de conquistar o mundo, o que você vai conseguir conquistando o mundo? Logo a morte vai tirar tudo. Você vai morrer nu, vai ser enterrado na terra. Ninguém vai nem mesmo se importar em não pisar em cima de você, e você não poderá se opor. Não se aproxime. Sou Alexandre o Grande. Por favor, deixe de lado essa ideia de grandeza. E lembre-se também que Alexandre nem é o seu nome. Alexandre se indignou. Como assim não é o meu nome? Claro que é. O Sannyasin disse: ninguém vem ao mundo com um nome. Todos os nomes são dados. São rótulos que lhe dão, e você se torna o rótulo. Você esqueceu completamente que veio ao mundo sem nome, sem fama, e vai morrer da mesma forma. Diga ao seu professor para vir aqui enfrentar o leão. Só se tiver a capacidade de mergulhar dentro de si, é que ele poderá saber o que significa ser um Buda, o que significa ser iluminado. Você não vai compreender isso apenas encontrando alguém que seja iluminado. É como outra pessoa bebendo água. Isso não vai saciar a sua sede. Alexandre tocou os pés do velho homem e disse: sinto muito incomodá-lo. Talvez não compreendamos a língua um do outro. E ainda hoje é verdade. A mente ocidental e a mente culta ocidental esqueceram-se da linguagem do misticismo do Oriente. Você tem que ser muito consciente, muito alerta para não entender mal. Um mundo diferente, um clima diferente que costumava existir, que fez deste mundo uma bela peregrinação de investigação e de busca, agora é apenas um mercado para a compra de armas, para lutar e matar e guerrear. Quem se importa com a meditação? Parece algo muito distante. Não parece estar relacionado conosco de qualquer maneira. Mas a menos que esteja aberto para esse eco distante, você não vai entender. Aconteceu. Havia um estudioso muito culto nos tempos de Gautama Buda, que era cego, e ele era tão articulado no debate e na argumentação que toda a aldeia era torturada por ele, porque todo mundo tentava. Você é cego. É por isso que não pode compreender a luz. Mas ele dizia: então me ajude a compreendê-la através de outras fontes. Eu posso ouvir. Toque um tambor. Mas não dá para se tocar a luz como se toca um tambor. E o cego dizia: eu posso tocar. Pelo menos me deixem tocar a luz. Minha mão está aberta. Onde está a sua luz? Posso sentir cheiros. Mas nenhum desses sentidos é capaz de sentir a realidade da luz. A aldeia inteira ficava torturada. O que fazer com este homem? Ele é tão argumentativo. Todos nós sabemos o que é a luz, mas ele nega a realidade dela. E tem razões válidas. Nós não podemos oferecer nenhuma prova. Eles ouviram que Gautama Buda estava chegando na aldeia. Pensaram: esta é uma boa oportunidade para levar este homem cego a Gautama Buda. Se Gautama Buda não puder convencê-lo, então talvez ninguém mais possa. E de qualquer maneira, será interessante. Vamos poder ver até que ponto Gautama Buda vai conseguir discutir com esse homem. Mas eles estavam errados. Gautama Buda não discutiu com o homem. Ele simplesmente disse: não atormentem esse homem. Que coisa feia dizer a ele que a luz existe. Se vocês tivessem compaixão, teriam tentado encontrar um médico para curar os olhos dele. A luz não é um argumento. É preciso olhos para vê-la. E aí não haverá nenhuma dúvida. O Buda tinha seu próprio médico particular viajando com ele.
Ele disse ao médico: Você permanecerá nesta aldeia até que os olhos deste homem sejam curados. Eu vou estar em peregrinação com a minha caravana. Depois de 6 meses, o médico e o cego viajaram para o lugar onde Buda estava, e o homem já não era cego. Ele veio dançando, caiu aos pés de Gautama Buda e disse: Sou muito grato que você não tenha sido filosófico comigo, que não tenha me humilhado, que em vez de travar um grande debate, você simplesmente tenha usado um argumento muito simples, que não se trata da luz, trata-se de ter olhos. O mesmo vale para o eu interior. Não se trata de inteligência, não se trata de racionalidade, não se trata de lógica, de conhecimento científico, de escrituras. Trata-se de mergulhar de olhos fechados em seu próprio ser, oculto atrás de seus ossos. Depois que ele é conhecido, um grande relaxamento acontece. A vida pela primeira vez se torna uma dança. A morte não é mais uma perturbação. Há uma história antiga. Um peixe jovem muito curioso indaga: Eu ouço falarem muito sobre o oceano, mas não sei onde ele fica. Um peixe mais velho diz ao jovem filósofo: Não seja tolo. Estamos no oceano e nós somos o oceano. Viemos dele e vamos desaparecer dentro dele. Não somos nada exceto ondas no oceano. O mesmo vale para os pássaros. Você acha que eles conseguem ver o céu? Embora voem todos os dias para lugares distantes, eles não veem o céu, porque nasceram no céu e um dia vão desaparecer no céu. Essas são afirmações simbólicas. Elas estão, na verdade, dizendo que você faz parte do universo. Você surge como uma onda no universo e desaparece um dia, voltando para o universo. Esse universo não é algo objetivo, é algo subjetivo. É algo que está conectado com o âmago do seu ser. Se você se encontrou todo o oceano, o céu inteiro, com todas as suas estrelas, com todas as suas flores, com todas as suas aves. Encontrar a si mesmo é encontrar tudo. E se você se perder, pode ter palácios e impérios e grandes riquezas. Tudo vai ser inútil. Os peixes e os pássaros são seres espontâneos. Com exceção do ser humano, em todo este universo nenhuma criatura enlouquece. Você continua a trabalhar mesmo que não haja nenhuma necessidade de trabalhar. Se mantém ocupado sem ter nada para fazer. Caso contrário, alguém vai apontar para você e perguntar: O que você está fazendo? Você não vai ter coragem de dizer: Estou apenas existindo. As pessoas vão rir e sugerir: Faça alguma coisa. Só existir não basta. Arrume um emprego. Ganhe dinheiro. Mas um peixe não vai trabalhar mais do que o absolutamente necessário. Henry Ford, antes de morrer, ouviu a seguinte pergunta: Você ganhou mais dinheiro do que qualquer outra pessoa no mundo. Ninguém conseguiu superá-lo. Por que continuar a trabalhar tanto? Ele costumava chegar ao escritório às 7 horas da manhã. Os guardas do prédio chegavam às 8, os funcionários às 9, os gerentes às 10. Os gerentes iam embora às 4, os funcionários às 5, os guardas às 6. Mas Henry Ford continuava trabalhando, e ele era o homem mais rico da sua época. O homem estava certo em perguntar: Por que você continua trabalhando sem parar? É desnecessário. Você já ganhou muito dinheiro, poderia fazer o que quisesse. A resposta foi a de um homem sábio, não iluminado, mas certamente a vida o deixou mais sábio. Ele disse: Isso se tornou um hábito. Eu não conseguia parar de trabalhar e ficar cada vez mais rico. Sabia que não era mais necessário, mas é muito difícil largar um velho hábito, um hábito de uma vida inteira. Com exceção do ser humano, nenhuma árvore tem hábitos, nenhum pássaro,
nenhum peixe. Toda a natureza é espontânea. Ela simplesmente funciona quando é necessário e para de funcionar e permanece simplesmente em silêncio quando não é mais necessário. Na verdade, para mim isso é sanidade. Fazer apenas o necessário. Avance 1 centímetro a mais e você já vai além da sanidade. Você se torna insano. E a insanidade não tem fim. Isso pode ser compreendido a partir de muitos aspectos. Com exceção do ser humano, nenhum animal está interessado em sexo ao longo de todo o ano. Há uma temporada certa, uma época de acasalamento. E depois que a temporada se foi, no restante do ano, ninguém se interessa por sexo. Você não vai encontrar maníacos sexuais entre as aves, nem vai encontrar celibatários. Você não vai encontrá-los nem mesmo na época de acasalamento, quando eles ficam mais agitados. Fui observar pássaros, animais, e fiquei espantado ao ver que a atividade sexual parece uma coisa forçada para eles. Não parecem felizes. Basta olhar para um cão cruzando. Ele está fazendo isso por causa de alguma compulsão biológica. Caso contrário, não estaria interessado. E depois que o período de acasalamento acaba, não há mais interesse nenhum. É por isso que o casamento não existe no mundo animal. O que você faz quando casa? Depois que a época de acasalamento termina, dão adeus um ao outro. Mas com o ser humano é um hábito. Ele transformou até mesmo uma necessidade biológica num hábito. Você vai se surpreender ao saber que, de acordo com os psicólogos e suas pesquisas, todo homem pensa em mulheres pelo menos uma vez a cada 4 minutos, e toda mulher pensa em homens pelo menos uma vez a cada 7 minutos. Essa disparidade é a causa dessa grande tristeza. É por isso que toda noite, quando o marido chega em casa, a mulher está perfeitamente bem e de repente começa a fazer uma cara de dor. Fica com dor de cabeça. Maridos inteligentes levam para casa uma aspirina com eles. Mas são raros os maridos inteligentes, porque se você for esperto, nunca vai ser marido de ninguém. Esse tipo de coisa é para pouco inteligentes. Os inteligentes permanecem absolutamente livres. Se você observar a humanidade, não vai acreditar que este mundo não é um hospício. Alguém está fumando um cigarro. Até mesmo no maço está escrito que é perigoso para a vida. Há pessoas que gostam de gomas de mascar. Não existe coisa mais idiota. Goma de mascar? Goma feita para mastigar? As pessoas estão fazendo todo tipo de coisas que, se você observar e reparar, vão achar: meu Deus, olha essas coisas que estou fazendo, e as pessoas ainda acham que eu tenho o juízo perfeito. Mas todo mundo está usando uma máscara e tentando esconder toda a insanidade atrás dela. Esse é o propósito da meditação dinâmica. Dá a você a oportunidade de tirar a sua máscara e deixar sair toda a insanidade de séculos. Não a pegue de volta, porque essa é uma tremenda limpeza. E depois que você passa a ser uma consciência cristalina, imaculada, a sua condição de Buda não está longe. Talvez falte apenas um passo. A relação oceânica do homem com a existência está totalmente rompida. Não há mais nenhuma ponte. E é isso que está fazendo com que ele faça todo tipo de coisa idiota. Em 3.000 anos, 5.000 guerras. Não dá para acreditar que estamos aqui apenas para matar uns aos outros. Não há nada mais importante do que armas nucleares. 70% da riqueza de toda a humanidade vai para os esforços de guerra. Até mesmo os países pobres, onde não conseguem nem alimentar o povo 2 vezes por dia, onde estão vivendo abaixo da linha da pobreza, ainda assim estão desperdiçando 70% de sua renda criando bombas, comprando armas. Você acha que existe coisa mais insana do que uma guerra? Um país como a Alemanha, um dos mais cultos, caiu nas mãos de um louco, Adolf Hitler.
Ninguém pensa na razão por que isso aconteceu. Mesmo um homem como Martin Heidegger, talvez o maior filósofo na Alemanha, era seguidor de Adolf Hitler. E Adolf Hitler era absolutamente insano. Ele precisava ser hospitalizado. Mas deve haver algo em todo ser humano que se sinta atraído por alguém como ele. Toda a Alemanha, com toda a sua inteligência, tornou-se vítima desse louco. E você pode ver a estupidez. Ele disse: é por causa dos judeus que a Alemanha ainda não é uma potência mundial. Caso contrário, seria nosso direito inato governar o mundo. É por causa dos judeus. Por que as pessoas se convenceram de que ele estava certo ao dizer uma coisa tão absurda? Que os judeus estavam impedindo a Alemanha de se tornar uma grande potência? Os judeus contribuíram com riquezas, inteligência, tantas coisas para a Alemanha. Então, por que todos os outros alemães se convenceram disso? Foi por ciúmes. Os judeus eram ricos, os judeus eram inteligentes, os judeus sempre estiveram no topo de tudo. É muito perigoso ser bem-sucedido num mundo insano, porque todo mundo quer matar você, sem nenhum motivo. Certo ou errado, não importa. Toda a Alemanha se convenceu, não porque houvesse algum argumento ou razão válida nas declarações de Adolf Hitler, mas porque todos os alemães estavam com ciúmes da inteligência judaica, do sucesso, da riqueza, do estilo de vida deles. Por causa desse ciúme, Adolf Hitler convenceu até mesmo os alemães mais inteligentes a agir como animais. E agora, as armas que Adolf Hitler usou parecem brinquedos de criança. Desde a Segunda Guerra Mundial, a tecnologia tem ficado muito mais sofisticada. E ela ainda está nas mãos de todo tipo de políticos, e os políticos são pessoas psicologicamente doentes. A própria sede de poder é uma doença. Um homem saudável quer amar, não possuir, não dominar. Um homem saudável exulta de alegria pela vida. Ele não sai por aí pedindo votos. São as pessoas que sofrem de uma inferioridade profunda, que querem ter algum poder, para provar a si mesmas e aos outros que são superiores. A pessoa realmente superior não se importa com essa coisa de poder. Ela sabe da sua superioridade, ela vive sua superioridade. Em suas canções, em suas danças, em sua poesia, em seus quadros, em sua música, ela vive sua superioridade. Somente os que se sentem inferiorizados vão para a política. Você pode estar consciente da sua condição de Buda ou não estar consciente da sua condição de Buda. Não se preocupe. Quando chegar o momento certo e a época certa, você vai florescer como um Buda. Então, é só esperar. Esperar com inteligência. Esperar sem desejo. Desfrutar da espera. Esperar num silêncio feliz. E tudo que é seu por direito nato, um dia vai florescer. Ninguém pode impedir um pássaro de voar. Ninguém pode impedir que um cuco cante. Ninguém pode impedir que uma rosa desabroche. Quem está impedindo você de se tornar um Buda? Ninguém além de você mesmo é responsável por isso. Se você mergulhar em seu mundo interior e em seu céu interior, encontrará uma eternidade infinita, uma peregrinação sem começo nem fim, uma imortalidade, uma perenidade, que de repente transforma você totalmente, sem nenhum esforço, sem nenhuma austeridade, sem que precise se torturar. Você já é o que quer ser, apenas uma coisinha está faltando, muito pequena. Acorde. Em seu despertar, você é um Buda. Em seu sono, você continua sendo um Buda, mas você não está consciente disso. Quando uma pessoa se torna um Buda, ela sabe que todo mundo é um Buda. Alguém está dormindo, alguém está roncando, alguém está correndo atrás de uma mulher,
alguém está fazendo algum outro tipo de estupidez, mas Budas são Budas. Mesmo se você estiver fumando um cigarro, isso não significa que perdeu a sua essencialidade. Isso só mostra o seu sono e nada mais. Entregando-se, relaxando, aquietando-se em si mesmo, a origem é recuperada. Psicológico versus físico. Não tenho certeza se tenho tanto medo da morte quanto tenho de qualquer doença ou da dor da velhice que pode levar a enfermidades. Como é que se supera o medo da dor física? A dor psicológica pode ser sanada, e só essa dor pode ser sanada. A outra dor, a dor física, faz parte da vida e da morte. Não há nenhuma maneira de saná-la. Mas ela nunca é problema. Já observou? O problema só existe enquanto você está pensando nele. Se pensa na velhice, você fica com medo. Mas as pessoas de idade não estão tremendo de medo. Se você pensa na doença, você fica com medo. Mas quando a doença já aconteceu, não há medo, não há nenhum problema. A pessoa a aceita como um fato. O problema real é sempre psicológico. A dor física faz parte da vida. Quando você começa a pensar nela, não é mais dor física, ela se torna psicológica. Você pensa na morte e surge o medo, mas quando a morte realmente acontece, não há medo. O medo está sempre relacionado com algo no futuro. O medo nunca existe no momento presente. Se estiver indo para o fronte, numa guerra, você vai ter medo, vai ficar muito apreensivo, vai tremer, não conseguirá dormir. Muitos pesadelos irão assombrá-lo. Mas depois que você está no fronte, pode perguntar aos soldados. Depois que você está lá, esquece tudo sobre ele. As balas podem passar raspando e, enquanto isso, você saboreia o seu almoço. As bombas podem estar caindo e você pode estar jogando cartas. A realidade nunca é um problema. São as ideias sobre a realidade que criam o problema. Então, a primeira coisa a ser entendida é que, se você conseguir sanar a dor psicológica, não vai restar nenhum problema. Você começa a viver o momento. A dor psicológica pertence ao passado, ao futuro, nunca ao presente. A mente nunca existe no presente. No presente, a realidade existe, não a mente. A mente existe no passado e no futuro. E no passado e no futuro, a realidade não existe. Na verdade, a mente e a realidade nunca se depararam uma com a outra. Nunca viram a cara uma da outra. A realidade é uma desconhecida para a mente, e a mente é uma desconhecida para a realidade. Existe uma antiga fábula. A escuridão se aproximou de Deus e disse: "Basta, seu sol continua me assombrando, me perseguindo. Eu nunca posso descansar. Aonde quer que eu vá para descansar, ele está lá e tenho que fugir novamente. Eu não fiz nada de errado para ele. Isso é injusto. Vim para que você faça justiça." Ela tinha razão. A reclamação era válida. Deus chamou o sol e perguntou: "Por que você fica perseguindo essa pobre mulher, a escuridão? O que ela fez para você?" O sol disse: "Eu não a conheço. Nunca a vi. Traga-a diante de mim. Só então posso dizer alguma coisa. Não me lembro de ter feito algo para ela porque eu não a conheço. Nunca nos encontramos. Ninguém nunca nos apresentou. Eu nem sequer a conhecia. Esta é a primeira vez que ouço falar dessa mulher, essa escuridão. Por favor, nos apresente." O caso continua sem solução, porque Deus não poderia colocar a escuridão diante do sol. Eles não podem coexistir. Eles não podem se encontrar. Onde a escuridão está, o sol não pode estar. Onde o sol está, a escuridão não pode ficar.
Exatamente a mesma relação existe entre a mente e a realidade. A psicologia é o problema. A realidade nunca é um problema. Basta dissipar os seus problemas psicológicos, e isso se faz dissipando-se o centro de todos eles, o ego. Depois que você não se considera separado da existência, os problemas simplesmente evaporam como o orvalho desaparece pela manhã, quando o sol nasce, sem deixar nenhum vestígio. Eles simplesmente desaparecem. A dor física permanecerá, mas mais uma vez eu insisto em dizer que ela nunca foi problema para ninguém. Se a perna está quebrada, ela está quebrada. Não é um problema. O problema está apenas na imaginação. Se a minha perna está quebrada, então o que é que eu vou fazer? Como eu poderia evitar quebrá-la? Ou como me comporto para que ela nunca mais se quebre? Agora, se ficar com medo dessas coisas, você nunca vai viver, porque suas pernas podem se quebrar, o seu pescoço pode se quebrar, os seus olhos podem ficar cegos, tudo é possível. Milhões de coisas são possíveis. E se você ficar obcecado com todos esses problemas que são possíveis, eu não estou dizendo que eles não sejam possíveis. Eles são todos possíveis. O que quer que tenha acontecido a qualquer ser humano, um dia pode acontecer com você. O câncer pode acontecer. A tuberculose pode acontecer. A morte pode acontecer. Tudo é possível. O ser humano é vulnerável. Você pode atravessar a rua e ser atropelado por um carro. Não estou dizendo que você não deva sair na rua. Você pode se sentar no seu quarto e o telhado desabar. Não há como se manter totalmente a salvo. Você pode ficar deitado na sua cama, mas você sabia que 97% das pessoas morrem na própria cama? Esse é o lugar mais perigoso. Evite-o tanto quanto possível. Nunca vá para a cama, porque 97% das pessoas morrem ali. Nem viajar de avião é tão perigoso. É mais perigoso ficar na cama. E lembre-se, mais pessoas morrem durante a noite. Por isso, pode continuar com medo. Então você é quem sabe, mas não vai conseguir viver direito. Os problemas psicológicos são o único problema. Você pode ficar paranoico, pode ficar dividido, pode ficar paralisado por causa do medo, mas isso não tem nada a ver com a realidade. Você vê um cego andando na rua sem nenhum problema. A cegueira em si não é um problema. Você pode ver mendigos com as pernas deformadas, sem as mãos e ainda rindo e fofocando uns com os outros, ainda falando sobre mulheres, fazendo observações, cantando. Basta ver a vida. A vida nunca é um problema. Nós temos uma enorme capacidade para nos adaptar à realidade, mas ainda não temos capacidade para nos adaptar ao futuro. Quando você tenta se proteger e ficar seguro no futuro, você causa um tumulto interior, um caos. Você vai começar a desmoronar. Aí vai haver milhões de problemas. Problemas e mais problemas. Você não pode sequer cometer suicídio, porque pode não ser o veneno certo. Alguém pode ter misturado algo nele. Pode não ser veneno coisa nenhuma. Você pode tomá-lo e deitar e esperar um tempão, sem que a morte venha. Depois disso, tudo é problema. Mullah Nasruddin ia se suicidar. Ele cruzou com um astrólogo na rua e o astrólogo disse: Mullah, espere, deixe eu ver sua mão. Ele disse: Por que eu deveria me preocupar com a astrologia agora? Vou cometer suicídio. Portanto, vai ser inútil. Não tenho mais futuro. O astrólogo disse: Espere aí. Deixa eu ver se você vai ser bem-sucedido ou não. O futuro permanece. Você pode não ter sucesso, pode ser impedido pela polícia, a arma pode falhar. Não há como ter certeza do futuro, nem mesmo quando se trata da morte.
nem mesmo quando se trata de suicídio. Que dirá a vida? A vida é um fenômeno tão complexo. Como você pode ter certeza? Tudo é possível e nada é certo. Se você ficar com medo, isso é só a sua psicologia. Algo tem que ser feito para a sua mente. E se você me entender corretamente, a meditação nada mais é que um esforço para olhar a realidade sem a mente, porque essa é a única maneira de olhar para a realidade. Se a mente entra em cena, ela distorce, ela corrompe a realidade. Abandone a mente e veja a realidade direta e imediata, cara a cara, e não vai haver nenhum problema. A realidade nunca criou nenhum problema para ninguém. Eu estou aqui, você também está aqui. Não vejo um único problema. Se eu ficar doente, eu vou ficar doente. Por que se preocupar? Por que fazer um alarido sobre isso? Se eu morrer, morro e pronto. O problema precisa de espaço. No momento presente não há espaço. As coisas só acontecem. Não há tempo para pensar. Você pode pensar sobre o passado, porque há uma distância. Você pode pensar sobre o futuro. Há uma distância. Na verdade, o futuro e o passado são criados apenas para nos dar espaço para que possamos nos preocupar. E quanto mais espaço você tem, mais preocupação. Agora, em culturas como a indiana, as pessoas vivem ainda mais preocupadas, porque pensam na próxima vida e na próxima ad infinitum. O que vai acontecer na próxima vida? Quando uma pessoa vai fazer algo, não pensa só nas consequências para esta vida. Ela pensa: que karma eu vou acumular para a minha vida futura? Agora ela fica ainda mais preocupada. A pessoa numa cultura como a da Índia tem mais espaço. Como é que ela vai preencher esse espaço? Ela vai preenchê-lo com mais problemas. A preocupação é uma forma de preencher o espaço vazio do futuro. A dor física não é um problema. Quando ela existe, existe e pronto. Quando ela não existe, não existe e pronto. O problema surge quando algo não existe e você quer que exista, ou quando algo existe e você não quer que exista. Esses tipos de problemas são sempre psicológicos. Por que essa dor existe? Agora, isso é tudo psicológico. Quem pode dizer por que a dor existe? Não há ninguém para responder. Explicações podem ser dadas, mas não são respostas de fato. As explicações são simples. É muito simples. A dor existe porque o prazer existe. O prazer não pode existir sem dor. Se você quer uma vida que seja absolutamente indolor, então vai ter que viver uma vida sem nenhum prazer. Eles fazem parte do mesmo pacote. Não são duas coisas, na verdade. São uma coisa só. Não são diferentes, não estão separadas e não podem ser separadas. Isso é o que o ser humano tem feito ao longo dos séculos. Separar, tentar de alguma forma ter todos os prazeres do mundo e não ter nenhuma dor. Mas isso não é possível. Quanto mais prazeres você tem, mais dor também tem. Quanto maior a montanha, mais profundo será o vale ao lado. Você não quer nenhum vale e grandes montanhas? Então as montanhas não podem existir. Só podem existir com os vales. O vale nada mais é que uma situação em que a montanha se torna possível. Eles estão unidos. Você quer ter prazer e não quer ter dor. Por exemplo, você ama uma mulher ou você ama um homem. E quando a mulher está com você, você está feliz. Agora, você gostaria de ser feliz sempre que ela está com você, mas quando ela vai embora, você não quer a dor. Se você está realmente feliz com uma mulher quando ela está com você, como pode evitar a dor da separação quando ela se vai? Você vai sentir falta dela, vai sentir a ausência. A ausência fatalmente vai se transformar em dor. Se você realmente não quer ter nenhuma dor, então precisa evitar todo o prazer.
Então, quando a mulher está ao seu lado, você não fica feliz. Continua triste, continua insatisfeito para que o momento da separação não seja um problema. Se alguém elogia você e você fica feliz, então quando alguém insultá-lo, você vai ficar infeliz. Esse truque já foi tentado. Tem sido um dos truques mais básicos que todas as pessoas supostamente religiosas tentaram. Se quer evitar a dor, evite o prazer. Mas então, o que adianta? Se você quer evitar a morte, evite a vida. Mas o que adianta isso? Você vai estar morto. Antes da morte, vai estar morto. Se quer ficar perfeitamente seguro, entre no seu túmulo e deite-se lá e você ficará perfeitamente seguro. Não respire, porque se respirar é perigoso. Existe todo tipo de infecção. 1 milhão de doenças existem ao seu redor. Como você pode respirar? O ar está poluído, é perigoso. Portanto, não respire, não se mova. Simplesmente não viva. Cometa suicídio, então não haverá nenhuma dor. Mas por que você está em busca disso? Por que não quer nenhuma dor e todo o prazer? Você exige algo impossível. Você quer que 2 mais 2 não sejam 4. Quer que seja 5, ou 3, ou qualquer coisa menos 4. Mas são 4. Faça o que fizer, por mais que você tente enganar a si mesmo e aos outros, 2 mais 2 será sempre 4. Dor e prazer andam juntos como a noite e o dia, como o nascimento e a morte, como o amor e o ódio. Num mundo melhor, com uma linguagem mais desenvolvida, não vamos usar palavras como ódio e amor, raiva e compaixão, dia e noite. Vamos criar algumas palavras que significam as duas coisas. Amor-ódio, uma palavra só. Dia-noite, uma palavra, não duas. Nasce-morte, uma palavra, não duas. Prazer-dor, uma palavra, não duas. A linguagem cria uma ilusão. Na linguagem, a dor está separada do prazer. Se você quiser encontrar a palavra dor no dicionário, tem que procurar em dor. Você tem que olhar dor. A palavra prazer será uma palavra separada. Mas, na realidade, a dor e o prazer estão juntos, assim como a sua mão direita e a sua mão esquerda, assim como as duas asas de um pássaro. O dicionário cria uma ilusão. A língua é uma grande fonte de ilusões. Ela diz amor, e quando diz amor, você nunca pensa em ódio. Você se esquece completamente do ódio. Mas o amor não pode existir sem o ódio. É por isso que você ama uma pessoa e odeia a mesma pessoa. Nunca se sinta mal por causa disso. Se você ama, vai odiar também. Haverá momentos em que a parte do ódio estará mais evidente. Haverá momentos em que a parte do amor vai estar mais evidente. Não fique mal por causa disso. É natural e humano. Você gostaria de viver num mundo onde só existisse frio e nenhum calor? Ou que existisse calor sem nunca fazer frio? Pense um pouco. É absurdo porque o calor e frio andam juntos. Tudo depende de como você os chama. Você pode colocar água em 2 baldes. Num, água quente, fervente, e no outro, água gelada, fria. Depois coloque cada mão em um deles e apenas sinta. Há 2 sensações? Ou é um espectro? Num extremo está frio, no outro extremo está quente. Então deixe passar um tempo. Pouco a pouco você vai ver que elas vão chegar cada vez mais perto. A quente vai ficando menos quente e a fria vai ficando menos fria. Depois de algumas horas você vai dizer, elas estão na mesma temperatura agora. Ou você pode tentar uma experiência com um balde cheio d'água. Coloque uma mão perto de uma fonte de calor e a outra mão em água gelada. Deixe uma mão fria e a outra quente, e em seguida mergulhe as mãos no mesmo balde e sinta. Para uma mão a água vai parecer fria e para a outra vai parecer quente, mas é a mesma água.
é relativo. Algo pode parecer prazer a você e a mesma coisa pode parecer dor para outra pessoa. Por exemplo, você está fazendo amor com uma mulher. Você acha muito agradável. Pergunte a um monge e ele vai ficar simplesmente horrorizado. O que você está fazendo? Você ficou louco. Talvez seja por isso que as pessoas fazem amor entre quatro paredes. Caso contrário, as outras iriam rir e ridicularizá-las. Todos os movimentos da vida amorosa vão parecer absurdos, ridículos. Num estado de espírito apaixonado, você fica quase embriagado. Quando está com raiva, você toma certas atitudes. Nesse momento, isso lhe dá prazer. Caso contrário, você não faria. A raiva dá enorme prazer, poder, a sensação de poder. Mas quando a raiva se vai, você começa a sentir arrependimento, remorso. Você começa a sentir que não foi bom. Agora é doloroso. Na hora você se sentiu poderoso e sentiu prazer. Agora, num estado menos febril, você analisa suas atitudes. Agora que você está sereno e recomposto, o que fez parece doloroso. Uma coisa pode ser prazerosa, a mesma coisa pode ser dolorosa. Depende. E a mesma coisa pode ser agradável para você e para outra pessoa pode ser dolorosa. Isso também depende. Prazer e dor andam lado a lado. Minha sugestão é que, ao sentir dor, você se aprofunde nela, não a evite. Deixe que doa, fique aberto para a dor. Fique tão sensível quanto possível. Deixe a dor e sua flecha penetrarem o seu âmago. Sofra, e quando o prazer vier, deixe que ele também atinja o núcleo do seu ser. Dance com ele. Se houver dor, fique com a dor. E se houver prazer, fique com prazer. Torne-se tão totalmente sensível que, a cada momento, dor e prazer sejam uma grande aventura. Se você puder fazer isso, vai entender que a dor também é linda. Ela é tão bonita quanto o prazer. Também traz mais lucidez para o seu ser, traz consciência para o seu ser, às vezes até mais do que o prazer. O prazer embota. É por isso que as pessoas que vivem apenas na indulgência são consideradas superficiais. Você não vê nenhuma profundidade nelas. Eles não conheceram a dor. Viveram apenas na superfície, passando de um prazer a outro. Os playboys, eles não sabem o que é dor. A dor torna você muito alerta, torna você compassivo, sensível às dores dos outros também. A dor o torna imenso, enorme, grandioso. O coração cresce com a dor. É bonita, ela tem sua própria beleza. E eu não estou dizendo para você procurar a dor. Só estou dizendo que, sempre que ela aparecer, aproveite-a também. É um presente da existência e deve haver um tesouro escondido nela. Aproveite isso também. Não rejeite a dor. Aceite-a, acolha-a, fique com ela. No começo será difícil, árduo, mas, aos poucos, você vai aprender a gostar dela. Se você experimenta algo novo, tem que sentir o gosto que isso tem. E, claro, a dor tem um sabor amargo, mas depois que você o conhece, ele lhe dá lucidez e inteligência. A dor sacode a poeira, todo o torpor e sonolência de você. Faz com que você fique plenamente consciente como nenhuma outra coisa. A dor pode ser mais meditativa do que o prazer. O prazer distrai mais. Ele envolve. No prazer você abandona a consciência. O prazer é uma espécie de esquecimento, um alheamento. A dor é uma lembrança. Você não pode se esquecer da dor. A dor pode se tornar uma energia muito criativa. Ela pode se tornar meditação, pode se tornar consciência. Se a dor vier, use-a como consciência, como meditação, para deixar sua alma mais lúcida. E quando o prazer estiver presente,
Use-o como um afogamento, como um esquecimento. Ambos são caminhos para chegar em casa. Um deles é lembrar-se totalmente e o outro é esquecer-se totalmente. Dor e prazer. Ambos podem ser usados, mas para fazer isso você tem que ser muito, muito inteligente. O que estou ensinando não é um caminho para uma pessoa sem inteligência. O que estou ensinando é para alguém inteligente. É o caminho do sábio. Tudo o que a existência der a você, tente encontrar uma maneira de usar, de modo que aquilo se torne uma situação de crescimento criativo para você. Conhecido versus desconhecido. Às vezes tenho a sensação de que meu medo da morte baseia-se, na verdade, no medo do desconhecido, porque não sei o que vai acontecer comigo quando eu morrer. Você pode dizer algo sobre isso? Depois que você souber o que é a vida, vai saber o que é a morte. A morte também faz parte do mesmo processo. Normalmente pensamos que a morte vem no final. Normalmente pensamos que a morte é contra a vida. Normalmente pensamos que a morte é o inimigo, mas a morte não é o inimigo. E se você pensa na morte como o inimigo, isso simplesmente mostra que você não conseguiu saber o que é a vida. Morte e vida são duas polaridades da mesma energia, do mesmo fenômeno, a maré e a vazante, o dia e a noite, o verão e o inverno. Elas não estão separadas e não são opostas, não são contrárias, são complementares. A morte não é o fim da vida. Na verdade, é o que complementa uma vida, é o seu ápice, o clímax, o gran finale. E depois que você conhece a sua vida e seu processo, então entende o que é a morte. A morte é uma parte orgânica, integrante da vida, e é muito amigável à vida. Sem ela, a vida não pode existir. A vida só existe por causa da morte. A morte é um pano de fundo. A morte é, na verdade, um processo de renovação. E a morte acontece a todo momento. No momento em que você inspira e no momento em que expira, ambas acontecem. Inspirando, a vida acontece. Expirando, a morte acontece. Por isso, quando uma criança nasce, a primeira coisa que ela faz é respirar. Então a vida começa. E quando um velho está morrendo, a última coisa que ele faz é expirar. Então a vida se acaba. Expirando é a morte. Inspirando é a vida. São como as duas rodas de uma carroça. Você vive expirando tanto quanto vive inspirando. A expiração faz parte da inspiração. Você não pode inspirar se parar de expirar. Você não pode viver se não morrer. O homem que compreendeu que sua vida é permitir que a morte aconteça, recebe-a de braços abertos. Morre a cada momento e a cada momento é ressuscitado. Sua cruz e sua ressurreição estão continuamente acontecendo como um processo. Ele morre para o passado a cada instante e renasce para o futuro. Se você analisar a vida, conseguirá saber o que é a morte. Quando entender o que é a morte, só então será capaz de entender o que é a vida. Elas são orgânicos. Normalmente, por medo, criamos uma divisão. Nós achamos que a vida é boa e a morte é ruim. Achamos que a vida tem que ser desejada e a morte precisa ser evitada. Achamos que de alguma forma temos de nos proteger contra a morte. Essa ideia absurda cria um sofrimento sem fim na nossa vida, porque uma pessoa que se protege contra a morte é incapaz de viver. Ela é a pessoa que tem medo de expirar, então não consegue inspirar e fica sufocada. Então ela simplesmente se arrasta. A vida dela não é mais um fluxo, a vida dela não é mais um rio. Se realmente quer viver, você tem que estar pronto para morrer. Quem tem medo da morte em você? A vida tem medo da morte? Não é possível. Como a vida pode ter medo do seu próprio processo integral? Outra coisa tem medo em você. O ego tem medo em você. A vida e a morte não são opostas.
O ego e a morte são opostos. A vida e a morte não são opostas. O ego e a vida são opostos. O ego é contra a vida e a morte. O ego tem medo de viver e o ego tem medo de morrer. Ele tem medo de viver porque cada esforço, cada passo em relação à vida, traz a morte para mais perto. Se está vivo, você está cada vez mais perto de morrer. O ego tem medo de morrer, por isso tem medo de viver também. O ego simplesmente se arrasta pela vida. Existem muitas pessoas que não estão nem vivas nem mortas. Isso é pior do que qualquer coisa. Um homem que está totalmente vivo está cheio de morte também. Esse é o significado de Jesus na cruz. Jesus, carregando sua própria cruz, não foi compreendido na verdade. E ele diz a seus discípulos: vocês vão ter que carregar sua própria cruz. O significado de Jesus carregando a própria cruz é muito simples. Não é nada mais que isso. Todo mundo tem que carregar a morte continuamente. Todo mundo tem que morrer a cada momento. Todo mundo tem que estar na cruz, porque essa é a única maneira de viver plenamente, totalmente. Sempre que você chegar a um momento de total vitalidade, subitamente verá a morte ali também. No amor isso acontece. No amor, a vida chega a um clímax. Por isso as pessoas têm medo do amor. Eu sempre me surpreendo quando as pessoas me procuram dizendo que têm medo do amor. Por que medo do amor? É porque quando você realmente ama alguém, seu ego começa a deslizar para fora e derreter. Você não pode amar com o ego. O ego torna-se uma barreira. E quando você quer deixar cair a barreira do ego, ele diz: isso vai matá-lo. Cuidado. A morte do ego não é a sua morte. A morte do ego é, na verdade, a sua possibilidade de vida. O ego é apenas uma crosta sem vida em torno de você. Tem que ser quebrada e jogada fora. Ela se forma naturalmente, assim como acontece com um viajante. A poeira se acumula em suas roupas, em seu corpo, e ele tem que tomar um banho para se livrar da poeira. À medida que avançamos no tempo, a poeira das experiências, do conhecimento, da vida vivida, do passado, acumula-se. Essa poeira se torna o nosso ego. Acumulada, a poeira se torna uma crosta em torno de você, que tem de ser quebrada e jogada fora. A pessoa tem que tomar banho todos os dias, na verdade, a cada momento, de modo que essa crosta nunca se torne uma prisão. O ego tem medo de amar, porque no amor, a vida chega a um pico. Mas sempre que há um pico de vida, também há um pico de morte. Vida e morte andam juntas. No amor você morre e você renasce. Lembre que a morte e a vida inflamam-se juntas. Elas nunca estão separadas. Se você está minimamente vivo, vive a vida no seu mínimo. Então pode ver a morte e a vida como coisas separadas. Quanto mais perto você chegar do pico, mais perto elas ficam uma da outra. No ápice, elas se encontram e se tornam uma coisa só. No amor, na meditação, na confiança, na oração, onde quer que a vida se torne total, a morte está presente. Sem a morte, a vida não pode se tornar completa. Mas o ego sempre pensa em divisões, em dualidades. Ele divide tudo. A existência é indivisível. Ela não pode ser dividida. Você era criança, então tornou-se um jovem. Você pode demarcar o ponto exato no tempo em que de repente deixou de ser criança e se tornou jovem? Um dia você fica velho. Você pode demarcar o momento em que cruza a linha divisória e fica velho? Processos não podem ser demarcados. Exatamente o mesmo acontece quando você nasce. Você pode determinar com exatidão quando a criança nasce ou quando a vida realmente começa? Será que a vida começa quando a criança passa a respirar? Quando o médico dá um tapinha no bebê e ele começa a respirar? É aí que a vida começa?
Ou é quando a criança entra no útero, quando a mãe fica grávida, quando o bebê foi concebido? A vida começa a partir daí? Ou antes mesmo disso? Quando a vida começa exatamente? É um processo sem começo nem fim. Ele nunca começa. Quando é que uma pessoa morre? Ela morre quando a respiração para? Muitos iogues já provaram em termos científicos que podem parar de respirar e permanecer vivos, ou podem voltar à vida. Assim, a interrupção da respiração não pode ser o final. Onde é que a vida acaba? Ela não acaba em lugar nenhum, não começa em lugar nenhum. Estamos imersos na eternidade. Estamos aqui desde o início, se é que houve um início, e vamos estar aqui até o fim, se houver um fim. Na verdade, não pode haver início e não pode haver fim. Nós somos a vida. Mesmo que as formas mudem, os corpos mudem, as mentes mudem. O que chamamos de vida é apenas a identificação com um determinado corpo, com uma certa mente, com uma certa atitude, e o que chamamos de morte nada mais é que sair dessa forma, desse corpo, desse conceito. Você muda de casa. Se você ficar muito identificado com uma casa, mudar de endereço será bem doloroso. Você vai achar que está morrendo, porque a antiga casa era você, era a sua identidade. Mas isso não acontece, porque você sabe que está apenas mudando a casa. Você permanece o mesmo. Aqueles que olharam dentro de si mesmos, aqueles que descobriram quem são, passam a conhecer um processo eterno, sem fim. A vida é um processo, atemporal, além do tempo. A morte faz parte dela. A morte é um contínuo renascimento, um auxílio para que a vida ressuscite várias e várias vezes, um auxílio para que a vida se livre de velhas formas, se livre de edifícios dilapidados, se livre de estruturas antigas de confinamento, de modo que novamente você possa fluir e rejuvenescer e remoçar e possa voltar a ser virgem. Eu ouvi. Um homem entrou numa loja de antiguidades perto de Mount Vernon e se deparou com um machado de aparência antiga. Que machado antigo e poderoso você tem aí, ele disse ao dono da loja. Sim, disse o homem. Ele pertenceu a George Washington. Sério? Admirou-se o cliente. Ele está muito bem conservado? Não é para menos, disse o antiquário. O cabo já foi trocado 3 vezes e a lâmina 2. Mas é assim que a vida é. Ela vai recebendo cabos novos e lâminas novas. Na verdade, parece que tudo muda e ainda assim, algo permanece eternamente igual. Basta ver. Você era criança. O que restou disso agora? Apenas uma lembrança. Seu corpo mudou, sua mente mudou, sua identidade mudou. O que restou da sua infância? Não restou nada, apenas uma lembrança. Você não consegue nem distinguir direito se ela realmente aconteceu com você, ou se você viu num sonho, leu num livro, ou alguém lhe contou. Foi a sua infância? Ou foi a infância de outra pessoa? De vez em quando, dê uma olhada num álbum de fotografias antigas. É só ver. Aquele era você. Nem conseguirá acreditar. Você mudou tanto. Na verdade, tudo mudou. O cabo e a lâmina e todo o resto. Mas, ainda assim, no fundo, em algum lugar, algo continua a ser uma continuidade. Um testemunho permanece contínuo. Há um fio, embora invisível, e tudo vai mudando. Mas esse fio invisível permanece o mesmo. Esse fio está além da vida e da morte. Vida e morte são 2 asas daquilo que está além da vida e da morte. Aquilo que está além continua usando a vida e a morte como as 2 rodas de uma carroça complementares. Vive a vida, supera a morte. A morte e a vida são seus processos, como a inspiração e a expiração. Mas algo em você é transcendental.
Estamos muito identificados com a forma que cria o ego. Isso é o que chamamos de eu. É claro que o eu tem de morrer muitas vezes. Por isso está constantemente com medo, tremendo, sempre amedrontado, protegendo-se, querendo segurança. Um místico sufi bateu à porta de um homem muito rico. Ele era um andarilho e não queria nada além de uma refeição. O homem rico gritou para ele: "Ninguém sabe quem é você aqui." "Mas eu sei quem sou", disse o derviche. "Que triste seria se o inverso fosse verdade. Se todo mundo soubesse quem sou, mas eu mesmo não soubesse, como seria triste." "Sim, você está certo. Ninguém sabe quem eu sou aqui, mas eu sei." Essas são as duas únicas situações possíveis, e você está numa triste situação. Todo mundo pode conhecer você, saber quem você é, mas você mesmo está completamente alheio à sua transcendência, à sua verdadeira natureza, ao seu ser autêntico. Essa é a única tristeza da vida. Você pode encontrar muitas desculpas, mas a tristeza real é esta: você não sabe quem é. Como uma pessoa pode ser feliz sem saber quem é, sem saber de onde vem, sem saber para onde está indo? 1001 problemas surgem devido a essa ignorância básica de si mesmo. Um grupo de formigas saiu da escuridão de seu ninho subterrâneo em busca de alimento. Foi no início da manhã. As formigas acabaram passando por uma planta cujas folhas estavam cobertas do orvalho da manhã. "Que é isto?" perguntou uma das formigas, apontando para as gotas de orvalho. "De onde elas vêm?" Algumas formigas disseram: "Elas vêm da terra." Outras discordaram: "Elas vêm do mar." Logo, uma discussão começou. Um grupo havia aderido à teoria do mar e o outro grupo tinha aderido à teoria da terra. Apenas uma delas, uma formiga sábia e inteligente, não concordou com nenhum dos dois grupos. Ela disse: "Vamos fazer uma pausa e olhar ao redor para procurar sinais, porque tudo é atraído para a sua fonte. E, como se costuma dizer, tudo volta à sua origem. Não importa a altura que você jogue um tijolo no ar, ele volta a cair na terra. O que quer que se incline em direção à luz deve originalmente ser da luz." As formigas, não totalmente convencidas ainda, estavam prestes a retomar a briga, mas o sol tinha subido no céu e as gotas de orvalho começaram a deixar as folhas, subindo em direção ao sol e desaparecendo nele. Tudo retorna à sua fonte original, tem de retornar à sua fonte original. Se você compreender a vida, então entenderá a morte também. A vida é um esquecimento da fonte original, e a morte é novamente uma lembrança. A vida está se afastando da fonte original. A morte está voltando para casa. A morte não é feia. A morte é bonita. Mas ela é bonita apenas para aqueles que viveram a vida sem obstáculos. Uma vida desinibida, não reprimida. A morte é bonita apenas para aqueles que viveram a vida muito bem, que não tiveram medo de viver, que foram corajosos o suficiente para viver, que amaram, dançaram, celebraram. Se a sua vida é uma celebração, a morte se torna a celebração final. Coloquemos desta maneira: seja como for que a sua vida tenha sido, a morte revela isso. Se você foi infeliz na vida, a morte revela sua infelicidade. A morte é uma grande revelação. Se você foi feliz na vida, a morte revela sua felicidade. Se você viveu apenas uma vida de conforto físico e prazer físico, então é claro que a morte vai ser muito desconfortável e muito desagradável, porque o corpo tem de ser deixado para trás. O corpo é apenas uma morada temporária, um santuário em que ficamos à noite e deixamos pela manhã. Não é a sua morada permanente, não é a sua casa. Então,
Se você tem vivido apenas uma vida corporal e nunca conheceu nada além do corpo, a morte vai ser muito, muito feia, desagradável, dolorosa. A morte vai ser uma angústia. Mas se você, em vida, voou um pouco mais alto do que o corpo, se você amou a música e a poesia, e amou as pessoas e olhou as flores e as estrelas, e algo do não físico entrou em sua consciência, a morte não vai ser tão ruim. A morte não será tão dolorosa. Você pode encará-la com mais serenidade, mas ainda assim não pode ser uma celebração. Se você tocou em algo de transcendental em si mesmo, se entrou no próprio nada no centro do seu ser, onde você não é mais um corpo e não é mais uma mente, onde os prazeres físicos são completamente deixados para trás e os prazeres mentais, como a música e a poesia, e a literatura e a pintura, tudo, são deixados de lado, você é simplesmente consciência pura. Então a morte vai ser uma grande festa, uma grande compreensão, uma grande revelação. Se você conhece alguma coisa do transcendental em você, a morte vai lhe revelar o transcendental no universo. Então a morte não é mais uma morte, mas uma reunião com a fonte, um encontro com o divino. Medo da vida. Você mencionou algo que me tocou. Se eu for a fundo, sinto que estou com muito mais medo da vida do que da morte. Você pode explicar melhor como esses medos estão relacionados? Aquele que tem medo da morte vai ter medo da vida também, porque a vida traz a morte. Se você tem medo do inimigo e bloqueia sua porta, o amigo também será impedido de entrar. Você está com tanto medo que o inimigo possa entrar, que bloqueia a porta para o amigo também. Você está com tanto medo que não consegue nem sequer abrir a porta para o amigo, porque como vai saber? O amigo pode vir a ser um inimigo. Ou quando a porta está aberta para o amigo, o inimigo pode entrar também. As pessoas passaram a ter medo da vida porque têm medo da morte. Elas não vivem, porque nos pontos mais elevados, nos picos, a morte sempre penetra a vida. Você já observou como isso acontece? Muitas mulheres viveram uma vida inteira de frigidez, com medo do orgasmo, com medo da explosão selvagem de energia. Durante séculos, as mulheres foram frígidas. Não chegaram a conhecer o que é o orgasmo. E a maioria dos homens sofre por causa desse medo também. 95% dos homens sofre de ejaculação precoce. Eles têm tanto medo do orgasmo, têm tanto medo, que querem acabar logo com o ato, de alguma forma querem sair disso. Várias e várias vezes praticam o ato sexual com medo. A mulher permanece fria e o homem fica com tanto medo que não pode ficar nesse estado por muito tempo. O próprio medo faz com que ele ejacule mais cedo do que o natural, e a mulher permanece fechada, reprimindo-se. A própria possibilidade de orgasmo desaparece quando há muito medo. No orgasmo mais profundo, a morte se esgueira, você se sente como se estivesse morrendo. Se uma mulher vai ter um orgasmo, ela começa a gemer, começa a choramingar, a gritar. Ela pode até mesmo começar a dizer: estou morrendo, não me mate. Isso realmente acontece. Estou morrendo, não me mate, pare. Chega um momento no orgasmo profundo em que ego não pode existir e a morte se interpõe. Mas essa é a beleza do orgasmo. As pessoas passaram a ter medo do amor, porque no amor também a morte se esgueira. Se dois amantes estão sentados lado a lado em profundo amor e intimidade, sem nem mesmo falar, falar é uma fuga do amor. Quando dois amantes estão falando, isso simplesmente mostra que estão evitando a intimidade. As palavras entre eles geram uma distância. Sem palavras, a distância desaparece
e a morte aparece. Em silêncio, a morte está lá, apenas rondando. Um fenômeno lindo. Mas as pessoas têm tanto medo que continuam falando, seja necessário ou não. Elas ficam falando de qualquer coisa, mas não conseguem fazer silêncio. Se dois amantes se sentam em silêncio, a morte de repente os rodeia. E quando dois amantes estão em silêncio, você vê uma certa felicidade e também uma certa tristeza. Felicidade, porque a vida está no auge, e tristeza porque no auge da vida, a morte também se infiltra. Sempre que você está em silêncio, você sente uma espécie de tristeza. Mesmo olhando para uma rosa, se está sentado em silêncio e não diz nada sobre a rosa, apenas olha para ela, nesse silêncio, de repente você sente que a morte está presente. Você vai ver a flor enfraquecendo. Em instantes ela terá ido, terá se perdido para sempre. Tanta beleza e tão frágil, tanta beleza e tão vulnerável, tanta beleza, tanto milagre, e em breve tudo estará perdido para sempre e não voltará novamente. De repente, você fica triste. Sempre que meditar, você vai perceber a morte rondando você. No amor, no orgasmo, em qualquer experiência estética, na música, numa canção, na poesia, na dança, onde quer que de repente você perca o seu ego, a morte estará presente. Então deixe-me dizer uma coisa. Você tem medo da vida porque tem medo da morte. E eu gostaria de ensiná-lo a morrer, para que você perca todo o medo da morte. No momento em que perde o medo da morte, você passa a ser capaz de viver. E não me entenda mal. Não estou falando mal da vida. Como posso falar mal da vida? Sou loucamente apaixonado pela vida. Sou tão louco de amor pela vida que por causa disso passei a amar a morte também. Ela faz parte da vida. Se você ama a vida totalmente, como pode evitar a morte? Você tem que amar a morte também. Se você ama uma flor profundamente, ama quando ela fenece também. Se ama uma mulher profundamente, você a ama ao envelhecer também. Você um dia ama a morte dela também. A morte faz parte da vida dela, faz parte da mulher. A velhice não aconteceu do lado de fora, ela veio de dentro dela. O belo rosto ficou enrugado. Agora você ama aquelas rugas também. Elas são parte da mulher. Você ama um homem e o cabelo dele ficou branco. Você ama os cabelos também. Eles não aconteceram do lado de fora. Eles não foram um acidente. A vida está se desdobrando e agora os fios pretos desapareceram e foram substituídos pelos fios brancos. Você não rejeita os cabelos brancos. Você os ama. Eles fazem parte do homem. Então o seu homem envelhece, fica fraco. Você ama isso também. Então um dia o homem se vai. Você ama isso também. O amor ama tudo. O amor não sabe nada mais do que amar. Por isso eu digo para amar a morte. Se você puder amar a morte, vai ser muito simples amar a vida. Se você puder amar até mesmo a morte, não haverá mais problema. O problema surge porque você tem reprimido alguma coisa, porque você tem medo da vida. Então, a repressão traz resultados perigosos. Se continuar reprimindo, um dia você vai perder todo o senso estético. Você perde toda a noção de beleza, de graça, de divindade. A própria repressão torna-se um estado tão febril que qualquer coisa que você faça vai ser feio. Deixe-me contar uma bela história. O amigo que a enviou sempre me manda belas piadas. Um soldado da marinha é enviado a um posto numa ilha distante onde não existem mulheres, mas só uma grande população de macacos. Ele fica chocado ao ver que, sem exceção, todos os seus companheiros da marinha fazem sexo com os macacos. E ele jura para eles que nunca vai conseguir copular com macacos.
Eles lhe dizem para não ter a mente tão fechada. Mas, à medida que os meses passam, o soldado já não aguenta mais. Ele agarra o primeiro macaco que vê pela frente e é pego no ato por seus amigos, que começam a rir da cara dele. Surpreso, o soldado diz: "Do que estão rindo? Vocês viviam me dizendo para fazer isso." Eles respondem: "Sim, mas você tinha que escolher o mais feio." Se você se reprime, a possibilidade é que escolha a vida mais feia. Então, a própria febre é tamanha que você não está mais em sua sã consciência. Você está quase neurótico. Antes de a repressão tornar-se excessiva, relaxe, entregue-se à vida. É a sua vida. Não se sinta culpado. É a sua vida para viver e amar e se conhecer. E sejam quais forem os instintos que a natureza lhe deu, eles são apenas indicações da direção que você tem que seguir, onde você tem que procurar, onde tem que encontrar a sua plenitude. Eu sei que esta vida material do corpo não é tudo. Uma vida maior está escondida por trás dela, mas está escondida por trás. Você não pode encontrar uma vida maior indo contra esta vida. Você só pode encontrar essa vida maior cedendo profundamente a esta vida. Há ondas no oceano. O oceano está sob as ondas. Se, ao ver a agitação e o caos, você quiser fugir das ondas, você estará fugindo do mar e das suas profundezas também. Salte dentro delas. Essas ondas fazem parte do oceano. Mergulhe fundo e as ondas vão desaparecer. E então haverá a profundidade e o silêncio absoluto do oceano. 3. Incerto e desconhecido. O mistério da confiança. Pode-se conhecer a vida, pode-se conhecer a morte também, mas nada se pode dizer sobre elas. Nenhuma resposta será verdadeira. Não pode ser, pela própria natureza das coisas. Vida e morte são os mistérios mais profundos que existem. Seria melhor dizer que não são dois mistérios, mas dois aspectos do mesmo mistério, duas portas para o mesmo segredo. Mas nada pode ser dito sobre elas. Seja o que for que você disser, vai deixar de dizer o essencial. A vida pode ser vivida, a morte também pode ser vivida. Elas são experiências, a pessoa tem que passar por elas e conhecê-las. Ninguém pode responder às suas perguntas. Como se pode responder alguma coisa sobre a vida ou a morte? A menos que você viva, a menos que você morra. Quem vai responder? Mas muitas respostas foram dadas, e lembre-se, todas as respostas são falsas. Não há nenhuma a se escolher. Não é que uma resposta seja correta e as outras respostas estejam incorretas. Todas as respostas estão incorretas. Não há nenhuma que se possa escolher. A experiência, não as respostas, é que pode responder. Portanto, esta é a primeira coisa a se lembrar quando se está perto de um verdadeiro mistério, não um enigma criado pelo homem. Se é um enigma criado pelo homem, pode ser respondido, porque é um jogo mental. Você faz a pergunta, você dá a resposta. Mas se você está diante de algo que não foi criado por você, como pode responder? Como pode a mente humana responder? É incompreensível para a mente humana. A parte não pode compreender o todo. O todo pode ser compreendido tornando-se o todo. Você pode saltar dentro dele e se perder. E lá estará a resposta. Eu vou contar uma história que Ramakrishna adorava contar. Uma vez aconteceu uma grande festa perto do mar, na praia. Milhares de pessoas estavam reunidas ali e, de repente, todas começaram a refletir sobre uma pergunta. O mar é imensurável ou mensurável? Ele tem fundo ou não?
Ele é sondável ou insondável? Por acaso, um homem totalmente feito de sal também estava lá. Ele disse: vocês esperem aqui, fiquem aqui, discutindo, que eu vou entrar no mar e descobrir, porque como se pode saber a menos que se entre nele? Então o homem de sal saltou no oceano. Passaram-se horas, dias, depois meses e as pessoas começaram a voltar para casa. Elas esperaram um tempo, mas o homem de sal não retornou. O homem de sal, no momento em que entrou no oceano, começou a derreter, e quando chegou ao fundo não existia mais. Ele descobriu as respostas, mas não poderia voltar. E aqueles que não sabiam, eles discutiram por um longo tempo. Podem ter chegado a algumas conclusões, porque a mente gosta de chegar a conclusões. Depois que chega a uma conclusão, a mente se sente à vontade. Por isso existem tantas filosofias. Todas as filosofias existem para satisfazer uma necessidade. A mente pergunta, e a mente não pode permanecer com uma pergunta. É desconfortável. Permanecer com uma pergunta é inconveniente. Uma resposta é necessária, mesmo se for falsa. Ela coloca a mente em repouso. Saltar no mar é perigoso. E lembre-se, todos nós somos homens de sal, no que diz respeito ao oceano da vida e da morte. Somos homens de sal e vamos derreter, porque viemos dele. Somos feitos por ele, somos parte dele. Vamos derreter. Por isso, a mente está sempre com medo de ir para o oceano. Ela é feita de sal, fatalmente vai se dissolver. Ela tem medo, por isso fica na praia discutindo coisas, debatendo, argumentando, criando teorias, todas falsas, porque são baseadas no medo. Uma pessoa corajosa vai dar o salto e vai resistir a aceitar qualquer resposta que não seja conhecida e experimentada por ela mesma. Nós somos covardes. É por isso que aceitamos a resposta de outras pessoas. Mahavira, Buda, Cristo, aceitamos as respostas deles, mas as respostas deles não podem ser as nossas. O conhecimento de ninguém pode ser seu. Eles podiam saber, mas o conhecimento deles é só informação para você. Você terá que saber. Só quando é seu, ele é de fato conhecimento. Caso contrário, não vai lhe dar asas. Ao invés disso, vai ficar pendurado no seu pescoço como uma pedra. Você vai se tornar um escravo dele. Não vai conseguir a libertação. Não vai ser libertado por ele. Diz Jesus: a verdade liberta. Você já viu alguém ser libertado por teorias? A experiência liberta, sim, mas teorias sobre a experiência? Não, nunca. Mas a mente tem medo de dar o salto, porque a mente é feita do mesmo material que o universo. Se você der o salto, estará perdido. Você descobrirá, mas saberá apenas quando não mais existir. O homem de sal descobriu. Ele tocou as profundezas, chegou ao centro, mas não pode mais voltar. E mesmo se pudesse, como iria relatar? Mesmo se voltasse, sua linguagem iria pertencer ao centro, às profundezas, e a linguagem das outras pessoas pertence à costa, à periferia. Não há possibilidade de qualquer comunicação. Ele não pode dizer nada que faça sentido. Só pode permanecer em silêncio, um silêncio cheio de sentido, de significado. Se disser algo, ele próprio vai se sentir culpado, porque vai saber imediatamente que tudo o que sabe não será transferido através das palavras. Sua experiência é deixada para trás. Só palavras chegarão até você, mortas, obsoletas, vazias. As palavras podem ser comunicadas, mas não a verdade. A verdade só pode ser indicada. O homem de sal pode dizer a você: venha também. Ele pode lhe fazer um convite: salte comigo no oceano. Mas você é muito inteligente.
Você vai dizer: primeiro responda à pergunta. Caso contrário, como é que eu vou saber que você está certo? Deixe-me primeiro ponderar, pensar, meditar e refletir. Então eu vou segui-lo. Quando minha mente estiver convencida, vou dar o salto. Mas a mente nunca está convencida. Não pode ser convencida. A mente não é nada a não ser um processo de dúvida. Ela nunca pode ser convencida. Ela pode continuar discutindo infinitamente porque, seja o que for que você diga, ela pode criar um argumento em torno disso. Do conhecimento à inocência. Não se torne mais erudito, torne-se mais inocente. Abandone tudo o que sabe, esqueça tudo o que sabe. Continue se maravilhando, se assombrando, mas não transforme o seu assombro em perguntas, porque, depois que ele se transforma em pergunta, mais cedo ou mais tarde a pergunta traz conhecimento. E o conhecimento é uma moeda falsa. A partir do estado de assombro, existem dois caminhos. Um deles é questionar, o caminho errado, e ele leva você a mais e mais conhecimento. O outro não é questionar, mas desfrutar. Desfrute do assombro, o assombro que é a vida, o assombro que é a existência, o assombro que é o sol e a luz do sol e as árvores banhadas em seus raios dourados. Vivencie. Não coloque um ponto de interrogação. Deixe ser o que é. Permaneça inocente, infantil, se quiser a comunhão com a existência e a realidade. Permaneça maravilhado, se quiser que os mistérios se abram para você. Os mistérios nunca se abrem para aqueles que continuam se questionando. Os questionadores mais cedo ou mais tarde acabam numa biblioteca. Os questionadores mais cedo ou mais tarde acabam com escrituras, porque escrituras estão repletas de respostas. E as respostas são perigosas. Elas aniquilam o seu assombro. Elas são perigosas porque lhe dão a sensação de que você sabe, embora você não saiba. Elas o levam a esse mal-entendido sobre si mesmo, de que agora as perguntas estão respondidas. Eu sei o que a Bíblia diz. Eu sei o que o Alcorão diz. Eu sei o que o Gita diz. Eu cheguei a uma resposta. Você vai se tornar um papagaio. Vai repetir coisas, mas não vai saber nada. Esse não é o jeito de saber. O conhecimento não é o jeito de saber. Então, qual é o jeito de saber? Assombre-se, maravilhe-se. Deixe seu coração dançar maravilhado. Fique cheio de assombro. Pulse com ele. Inspire-o, expire-o. Por que tanta pressa para ter uma resposta? Você não pode permitir que um mistério continue a ser um mistério? Eu sei que existe uma grande tentação para não permitir que ele continue a ser um mistério, para reduzi-lo a conhecimento. Por que existe essa tentação? Porque apenas repleto de conhecimento você vai estar no controle. O mistério vai controlá-lo. O conhecimento vai fazer de você o controlador. O mistério vai possuí-lo. Você não pode possuir o mistério. Ele é tão vasto e suas mãos são tão pequenas. Ele é tão infinito, você não pode possuí-lo. Terá de ser possuído por ele, e esse é o medo. O conhecimento você pode possuir. Ele é tão trivial. O conhecimento você pode controlar. Essa tentação da mente para reduzir todo o assombro, todo o mistério, a uma pergunta é baseada no medo. Estamos com medo da grandiosidade da vida, dessa incrível existência. Estamos com medo. Por medo, criamos um pequeno conhecimento em torno de nós como proteção, como uma armadura, como uma defesa. Apenas os covardes reduzem a perguntas a capacidade tremendamente valiosa de se assombrar. A pessoa corajosa, realmente valente, deixa o mistério ser como é. Em vez de transformá-lo em pergunta, ela salta para o mistério. Em vez de tentar controlá-lo, ela permite que o mistério a possua.
e a alegria de se deixar possuir, e a bênção de se deixar possuir é inestimável. Você não pode imaginar o que é. Você nunca sonhou com isso, porque ser possuído pelo mistério é ser possuído pelo todo. Confie na voz interior. Quando ouço a minha voz interior, ela me diz que eu preciso, às vezes, simplesmente não fazer nada, apenas dormir, comer, brincar na praia. Mas eu tenho medo de seguir esses sentimentos porque acho que vou ficar muito fraco para sobreviver neste mundo. Será que a existência vai realmente me proteger se eu me deixar levar por essa voz? Primeiro, não há necessidade nenhuma de se sobreviver neste mundo. Este mundo é um hospício. Não há necessidade de se sobreviver nele. Não há necessidade de se sobreviver no mundo da ambição, da política, do ego. Ele é a doença. Mas existe outra maneira de ser, e é a de que você pode estar neste mundo e não ser deste mundo. Quando ouço a minha voz interior, ela me diz que eu preciso, às vezes, simplesmente não fazer nada. Então não faça nada. Não há ninguém superior a você. E a existência fala com você diretamente. Comece a confiar em seus sentimentos interiores. Então não faça nada. Se você sentir que só quer dormir, comer e brincar na praia, perfeito, deixe que essa seja a sua religião. Não tenha medo. Você vai ter que abandonar o medo. E se for uma questão de escolher entre o sentimento interior e o medo, escolha o sentimento interior. Não escolha o medo. Tantas pessoas escolheram sua religião por causa do medo, por isso elas vivem num limbo. Não são nem religiosas, nem mundanas. Vivem em cima do muro. O medo não vai ajudar. O medo sempre significa medo do desconhecido. O medo sempre significa medo da morte. O medo sempre significa medo de se perder. Mas, se você realmente quer estar vivo, tem que aceitar a possibilidade de se perder. Tem que aceitar a insegurança do desconhecido, o desconforto e a inconveniência do desconhecido, do estranho. Esse é o preço que tem de pagar pela bênção que vem depois, e nada pode ser conseguido sem que se pague por isso. Você tem que pagar por isso. Caso contrário, permanecerá paralisado pelo medo. Sua vida inteira será perdida. Aproveite, seja qual for o seu sentimento interior. Eu acho que vou ficar muito fraco para sobreviver neste mundo. Não há necessidade. Este é o medo falando com você, o medo criando mais medos. Do medo brota mais medo. Será que a existência vai realmente me proteger? Mais uma vez, o medo está pedindo garantias, promessas. Quem vai lhe dar garantias? Quem pode ser uma garantia para a sua vida? Você está pedindo algum tipo de seguro. Não há nenhuma possibilidade. Na existência, nada é assegurado, nada pode ser. E isso é bom. Caso contrário, se a existência também fosse assegurada, você já estaria completamente morto. Então, toda a emoção dela, de estar vivo como uma folha nova ao sabor do vento forte, será perdida. A vida é bela porque é insegura. A vida é bela porque existe a morte. A vida é bela porque pode ser perdida. Se você não pudesse perdê-la, tudo seria imposto sobre você. Então até mesmo a vida se tornaria uma prisão. Você não seria capaz de apreciá-la, mesmo que recebesse a ordem de ser feliz, de ser livre. A felicidade e a liberdade, ambas, já não existiriam mais. Será que a existência vai realmente me proteger se eu me deixar levar por essa voz? Experimente e veja. Só uma coisa eu posso dizer a você. Não estou falando com seu medo, lembre-se. Só uma coisa eu posso dizer a todos vocês, que aqueles que têm tentado descobriram que a existência protege. Mas eu não estou falando com o seu medo.
Estou simplesmente incentivando o seu espírito de aventura. Só isso. Estou persuadindo, seduzindo você para empreender essa aventura. Não estou falando com o seu medo. Todos aqueles que tentaram descobriram que a proteção é infinita. Mas eu não sei se você consegue entender a proteção que o universo lhe dá. O tipo de proteção que você está pedindo não pode ser dado pelo universo, porque você não tem ideia do que está pedindo. Você está pedindo a morte. Apenas um corpo morto é absolutamente protegido. Algo vivo está sempre em perigo. Estar vivo é um perigo. Quanto mais vivo, maior a aventura, maior o perigo, maior o risco. Nietzsche costumava ter um lema pregado na parede: viva perigosamente. Alguém um dia perguntou: por que o senhor escreveu isso? Ele disse: apenas para me lembrar, porque meu medo é enorme. Viva perigosamente, porque essa é a única maneira de se viver. Não há nenhuma outra. Ouça sempre o chamado do desconhecido e mantenha-se em movimento. Nunca tente se acomodar em algum lugar. Acomodar-se é morrer. É uma morte prematura. Eu estava na festa de aniversário de uma garotinha e havia muitos brinquedos e muitos presentes, e a menina estava realmente feliz. E todos os amigos dela estavam lá e eles estavam dançando. De repente, ela perguntou: mãe, onde estão aqueles dias tão lindos que você costumava viver no passado? As pessoas morrem antes da sua morte. As pessoas se acomodam na segurança, no conforto, na conveniência. Elas se acomodam numa existência que parece uma sepultura. Não estou falando com o seu medo. Será que a existência vai realmente me proteger se eu me deixar levar por essa voz? Ela sempre protegeu, e eu não posso pensar que só com você será diferente. Eu não posso acreditar que você será uma exceção. Sempre foi assim. A existência protegeu aqueles que se deixaram levar por ela, que se abandonaram a ela, que se renderam a ela. Siga a natureza. Siga a sua natureza interior. Eu estava lendo uma história e gostei muito dela. Era primavera no campus da Universidade de Colômbia e havia placas de não pise na grama espalhadas pelos gramados recém-plantados. Os alunos ignoravam as advertências, mais os pedidos especiais que se seguiram e continuavam a pisar na grama. A questão se agravou até que, por fim, os funcionários levaram o problema para Dwight Eisenhower, que era na época o reitor da universidade. Vocês já repararam, perguntou Eisenhower, que chegamos mais rápido quando seguimos diretamente para onde queremos ir? Por que vocês não descobrem qual a rota que os alunos costumam seguir e constroem calçadas lá? É assim que a vida deve ser. As estradas, as calçadas, os princípios não deveriam ser fixados de antemão. Deixe-se levar. Flua naturalmente e deixe que esse seja o seu caminho. Ande e, ao andar, faça o seu caminho. Não siga autoestradas. Elas estão mortas e você não vai encontrar nada nelas. Tudo já foi removido. Se você seguir por uma rodovia, vai estar se afastando da natureza. A natureza não reconhece trilhas, não tem padrões fixos. Ela flui em 1001 padrões, mas todos espontâneos. É só você observar. Sente-se na praia e veja o mar. Milhões de ondas quebram na areia, mas cada onda é única e diferente. Você não vai achar duas ondas iguais. Elas não seguem nenhum padrão. Nenhum ser humano que se preze segue um padrão. As pessoas me procuram e dizem: mostre-nos o caminho. Eu digo a elas: não pergunte isso. Só posso mostrar como andar. Não posso mostrar o caminho. Por favor, tente ver a distinção. Só posso mostrar como andar e como fazer isso com coragem. Não posso mostrar o caminho,
porque o caminho é para os covardes, aqueles que não sabem andar, que estão paralisados. Para eles existe um caminho. Para aqueles que sabem como andar, estes vão para o deserto, e apenas andando eles criam o caminho. E cada um chega à verdade de uma maneira diferente. Você não pode chegar como uma turba, não pode chegar com uma multidão. Você chega sozinho, absolutamente sozinho. Eu o ensino apenas a ser você mesmo, nada mais. É muito difícil me entender porque, por causa do seu medo, você gostaria que eu lhe recomendasse um padrão de vida, uma disciplina, um estilo, um modo de vida. Pessoas como eu sempre foram mal interpretadas. Pessoas como Lao Tzu, Zaratustra, Epicuro sempre foram mal interpretadas. As pessoas mais religiosas foram consideradas irreligiosas porque, se alguém é realmente religioso, essa pessoa vai ensinar a liberdade, vai ensinar você a amar. Ela não vai ensinar a lei, vai ensinar você a amar. Não vai ensinar um padrão morto de vida, vai ensinar um caos, uma anarquia, porque as estrelas só nascem a partir do caos. Ela vai ensiná-lo a ser totalmente livre. Eu sei que existe medo, o medo da liberdade. Caso contrário, por que haveria tantas prisões em todo o mundo? Por que as pessoas carregam prisões invisíveis ao redor de suas vidas? Existem apenas 2 tipos de prisioneiro. Cruzei com alguns que vivem numa prisão visível. O restante vive numa prisão invisível. Eles carregam uma prisão em torno de si em nome da consciência, em nome da moralidade, em nome da tradição, em nome disto e daquilo. Milhares são os nomes do cativeiro e da escravidão. A liberdade não tem nome. Não há muitos tipos de liberdade. A liberdade é uma só. Você já reparou? A verdade é uma só. Mentiras podem ser milhões. Você pode mentir de 1 milhão de maneiras diferentes, mas não pode dizer a verdade de 1 milhão de maneiras diferentes. A verdade é simples. Uma só maneira basta. O amor é um só. As leis são milhões. A liberdade é uma só. As prisões são muitas. E a menos que você esteja muito alerta, nunca será capaz de se mover livremente. No máximo, você pode mudar de prisão. De uma prisão, você pode ir para outra prisão e pode apreciar o trajeto entre as duas. Isso é o que está acontecendo no mundo. Um católico torna-se comunista, um hindu se torna cristão, um muçulmano se torna hindu, e eles gostam, sim. Sentem um pouco de liberdade apenas quando estão mudando de prisão. De uma prisão para outra, no trajeto entre elas, eles se sentem bem. Então caem na mesma armadilha de novo, com um nome diferente. Todas as ideologias são prisões. Eu ensino a ter cuidado com elas, com a minha ideologia, inclusive. Siga o caminho do amor. Um verso de um poema de Rumi diz: volte-se para dentro, mas não siga o caminho do medo. Às vezes, na meditação, eu toco um espaço horizontal em branco, sem nenhum ponto de referência com relação a quem sou, e um tremendo medo me invade. Você pode me ajudar a entender e fazer amizade com esse medo? As palavras de Mevlana Rumi são imensamente significativas. Muito poucas pessoas mudaram e transformaram tantos corações quanto Jalaluddin Rumi. No mundo dos sufis, Rumi é um imperador. Suas palavras devem ser entendidas não como meras palavras, mas como fontes de silêncio profundas, ecos de íntimas canções interiores. Quase 1000 anos se passaram desde que ele morreu. A técnica de meditação dele é um tipo especial de dança. É uma espécie de redemoinho, assim como as crianças pequenas giram, em pé no lugar e dando voltas e mais voltas. Em todo o mundo as crianças pequenas fazem isso, e os mais velhos as impedem, dizendo:
Você vai ficar tonto, vai cair, vai se machucar e... Para que fazer isso? Jalaluddin Rumi fez uma meditação em redemoinho. O praticante fica girando por horas, enquanto o corpo permite. Ele não para por conta própria. Ao girar, chega um momento em que ele se vê completamente imóvel e silencioso no centro do ciclone. Em torno do centro do corpo há movimento, mas existe um espaço que permanece imóvel, que é o seu ser. O próprio Rumi girou por 36 horas continuamente e caiu, porque o corpo não foi capaz de girar mais. Mas quando ele abriu os olhos, era outro homem. Centenas de pessoas se reuniram para ver. Muitos achavam que ele era louco. Qual o sentido de girar tanto assim? Ninguém pode dizer que isso seja uma oração. Ninguém pode dizer que isso seja uma grande dança. Ninguém pode dizer de forma alguma que isso tenha algo a ver com religião, com espiritualidade. Mas depois de 36 horas, quando viram Rumi tão luminoso, tão radiante, tão novo, tão revigorado, renascido numa nova consciência, não puderam acreditar em seus olhos. Centenas choraram de arrependimento, porque tinham pensado que ele era louco. Na verdade, ele estava são. Os outros é que eram loucos. E ao longo de todos esses séculos o fluxo continuou vivo. Muito poucos movimentos de crescimento espiritual duraram tanto tempo. Ainda existem centenas de derviches. Derviche é a palavra sufi para buscador espiritual. Você não vai acreditar a menos que experimente. Apenas girando você pode conhecer a si mesmo. Nenhuma austeridade é necessária. Nenhuma autotortura é necessária. Apenas uma experiência do seu ser mais íntimo e você é transportado para outro plano de existência, do mortal para o imortal. A escuridão desaparece e há apenas luz eterna. As palavras de Rumi têm que ser entendidas com bastante cuidado, porque ele não fala muito. São só alguns poucos poemas pequenos. Sua declaração, volte-se para dentro, mas não siga o caminho do medo, é lindíssima. Não siga o caminho do medo. Siga o caminho do amor. Siga o caminho da alegria, não do medo, porque todas as chamadas religiões são baseadas no medo. O Deus das religiões não é senão o medo, e seu céu e inferno não são nada além de projeções de medo e ganância. A declaração de Rumi é revolucionária. Não siga o caminho do medo. Todas as religiões dizem às pessoas, temei a Deus. Mahatma Gandhi costumava dizer, eu não temo ninguém, só a Deus. Quando ouvi isso, eu disse que essa era a declaração mais idiota que alguém podia ter feito. Você pode temer a todos, menos Deus, porque só se pode chegar a Deus através do amor. Deus não é uma pessoa, mas a pulsação universal. Se você puder cantar com amor e dançar com amor, uma atividade comum como girar com amor, alegria e celebração são suficientes para chegar ao santuário mais íntimo do ser e da existência. Vocês todos vivem com base no medo. Seus relacionamentos são baseados no medo. O medo é tão grande como uma nuvem escura recobrindo a sua vida, que você diz coisas que não quer dizer, mas o medo faz você dizê-las. Você faz coisas que não quer fazer, mas o medo faz você fazê-las. Basta um pouco de inteligência para ver isso. Milhões de pessoas estão adorando pedras esculpidas por elas mesmas. Criam seus deuses e depois os reverenciam. Deve ser porque têm um grande